Flamengo rebaixado em 2026? A direção do Flamengo muda os seus planos para não ver a humilhação acontecer. O GE trouxe a informação. Risco de rebaixamento muda planos e Flamengo deve ter jogadores profissionais contra o Vasco. O que vai acontecer é o seguinte, galera. O Flamengo já tinha se organizado para fazer com que os seus atletas titulares voltassem somente no Campeonato Brasileiro. Colocou o Sub-20 para jogar o Campeonato Carioca. E o Sub-20 começou os 3 primeiros jogos como titulares. Só que o planejamento parece que deu errado. Sub-20 está fazendo com que o Flamengo mude os seus planos. Um empate e 2 derrotas. O Sub-20 fez com que o Flamengo ficasse em último colocado. É isso mesmo, o Flamengo está na lanterna do Campeonato Carioca de 2026. E isso vai fazer com que o Flamengo mude os planos do começo do ano, que era voltar com seus atletas titulares só no Brasileirão. O que o GE trouxe de informação foi que o Flamengo agora pretende trazer alguns jogadores que não eram titulares do ano passado para compor o time do Sub-20 e jogar os 2 próximos clássicos contra Vasco e Fluminense. Por que isso? O Flamengo é o lanterna. Se o Sub-20 entrar contra o Vasco e entrar contra o Fluminense e perderem esses jogos, o Flamengo vai entrar no quadrangular, onde vai haver a disputa daqueles que vão ser rebaixados. Ou seja, os 2 lanternas do grupo A enfrentam os 2 lanternas do grupo B. Se o Flamengo estiver em último ou em penúltimo lugar, ele vai para o quadrangular do rebaixamento do Campeonato Carioca. E isso faria 2 coisas. Primeiro, a torcida entraria no desespero ao ver o seu time lutando para não cair na Série A. E isso faria com que a imagem do time mais rico e mais poderoso do Brasil fosse manchada. E ainda pior, o Flamengo teria 2 novas datas para jogar, 2 datas a mais do que já tem para jogar, complicando ainda mais o calendário desse ano. Um problema que o Flamengo já tinha achado que tinha resolvido. Por isso entrou com o time Sub-20. E vamos ver o que o GE está dizendo aqui, o que vai acontecer com o Flamengo nos próximos jogos. O clube ainda não definiu quais atletas vão reforçar a equipe do Sub-20 no clássico de quarta-feira. Ainda sem vencer no Campeonato Carioca, Flamengo é a lanterna do grupo B e neste momento briga contra o rebaixamento. A situação fez com que o clube mude os planos e alguns jogadores profissionais devem voltar a atuar na quarta-feira no clássico contra o Vasco. A ideia, até este domingo, era que o Bruno Pivetti e o time Sub-20 estivessem em campo nos clássicos contra o Vasco e Fluminense, quarta e domingo. Com a vitória do Maricá sobre a Portuguesa na noite de domingo, o Flamengo avaliou o risco de precisar disputar o quadrangular contra o rebaixamento e mudou o planejamento. Foi isso que aconteceu, galera. O Flamengo, ele era o penúltimo colocado, né? Jogou ali no sábado e ali antes de terminar o domingo, o Maricá jogou, só que o Maricá ganhou da Portuguesa. E aí passou o Flamengo e jogou o Flamengo para a lanterna. Isso fez com que a direção ficasse assustada e falasse, nós vamos ter que fazer alguma coisa para mudar esse nosso cenário. Então, continuando aqui a matéria. Em 2026, o Carioca foi dividido em 2 grupos de 6 times. A regra do descenso está explicada a partir do artigo 13 do regulamento. Em resumo, vamos resumir aqui o que acontece na questão do rebaixamento do Carioca de 2026. Os 2 clubes com a pior campanha de cada chave vão jogar o quadrangular do rebaixamento. Todos contra todos, em 2 turnos. Logo, cada time fará 6 partidas. A pior equipe do quadrangular será rebaixada para a Série A2. O Flamengo não tem possibilidade de cair praticamente.
porque ainda vão entrar num quadrangular para jogar ali todos contra todos. E aí o pior é que vai ser rebaixado. Mas não é essa a questão. Então, olha só, vamos logo tirar esse medo do rebaixamento da Série A2, né? Do Flamengo. A questão não é que o Flamengo vai cair. Realmente é praticamente impossível essa questão acontecer. Mas o Flamengo tem dois pontos negativos, se for para esse quadrangular. Primeiro ponto é o ponto da imagem, né? Como é que um time bilionário, que agora é bilionário, né? Está lutando para não cair no seu campeonato estadual. É essa a mensagem que vai estar nas capas dos jornais, nas capas das revistas, nas capas dos sites, entendeu? Então é esse tipo de imagem manchada que o clube não quer que aconteça. Outro ponto negativo, a questão de ganhar datas, né, de ganhar tempo, de não ter que fazer com que os seus jogadores titulares perca tanto tempo com o estadual, ia totalmente por água abaixo, porque o Flamengo teria que jogar com seu titular esse novo quadrangular, que seria ida e volta, 6 jogos jogando para não cair, entendeu? Então, uma coisa é jogar 6 jogos entre quartas de finais, semifinais e finais. Outra coisa é jogar 6 jogos lutando para não cair. É isso que a gente ainda não entendeu, por que Michael, Cebolinha, Everton, o volante, por que esses caras ainda não estão jogando no Campeonato Carioca? Se eles não foram titulares em todos os jogos do ano passado, né? A gente sabe que eles tiveram a questão da viagem e tal, mas esses caras já eram para ter voltado, pelo menos na segunda rodada. Já era para ter ali, estarem fazendo um treinamento mais forte, mais intenso, para poder voltar contra o Vasco, por exemplo. Mas não. Agora, depois da vitória do Maricá, é que ligaram o sinal de alerta. Será que já não é tarde demais? Porque mesmo que o Flamengo coloque alguns jogadores não titulares para compor o time sub-20, ainda assim talvez não seja o bastante para ganhar do Vasco e do Fluminense. Ainda assim não será o bastante. Talvez não seja o bastante. E se o Flamengo perde pro Vasco, perde pro Fluminense e ganha o último jogo, o Flamengo fica com 4 pontos. Mas o Maricá, que é o 5º colocado, já tem 3 pontos. Então o Maricá teria 3 jogos para ganhar pelo menos um desses jogos. E aí o Flamengo já não pegaria o Maricá nos pontos. Então a situação fugiu do controle da direção. Agora estão tendo que fazer às pressas a mudança de plano. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos e a gente vai trazer aqui no canal próximos capítulos dessa novela do Flamengo aí. Valeu, pessoal, e até a próxima!